TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa tarde a todos e bom ano. Vamos para a primeira palestra de sábado e hoje vamos fazer uma homenagem num preito de gratidão a uma mulher especialíssima e que marcou a vida de todos nós e que deixou sementes preciosas e hoje faz 4 anos da sua passagem. Então, o tema de hoje é Marlene Nobre, Trabalhadora do Cristo. Vamos começar com um livro que eu muitas vezes já referi aqui, que é esta compilação de ditos de Chico Xavier que Carlos Bacelli foi compilando ao longo do tempo de convívio e que, à página 39, vai-nos falar sobre a força do exemplo. O exemplo é uma força que repercute de maneira imediata, longe ou perto de nós. Não podemos responsabilizar-nos pelo que os outros fazem das suas vidas. Cada qual é livre para fazer o que quer de si mesmo, mas não podemos negar que as nossas atitudes inspiram atitudes tanto no bem quanto no mal. Acho que é algo bem importante, nós temos sempre presentes, não é? Às vezes nós ficamos frustrados porque o nosso âmbito de ação é tão restrito e nós queremos fazer tantas coisas. Lembremos que cotidianamente, no agir, no estar, no fazer de cada dia, nós estamos exatamente a permitir isso, o exemplo. E cabe a nós ver o que nós estamos exatamente a exercitar e o exemplo que estamos a dar. Hoje não vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, que é normalmente onde, nos livros da codificação, onde nos apoiamos para a inspiração inicial, mas ao finzinho do Livro dos Médiuns, que é o segundo livro da codificação, e que diz isto, que acho que é muito importante nós refletirmos todos os dias, mas como nós temos estes hábitos de início de ano, então estamos todos cheios de vontade de ser melhores, de termos muitos planos para o ano e muitos projetos, então que seja inspiração esta reflexão que Kardec faz no item 350, que é exatamente o fecho do Livro dos Médiuns. De que serve ser espírita? Que importa crer na existência dos espíritas, se essa crença não torna o indivíduo melhor, mais bondoso e indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade. Vejam bem, são pouquinhas palavras, mas que dizem muito, muito, não é assim? Há um compromisso enorme quando nós passamos a saber que não estamos sós, que a vida se dá em 2 planos e que já cá viemos muitas vezes e muitas vezes ainda cá viremos. Estamos todos a caminho, todos no processo evolutivo, como bem frisou na prece inicial a Rosarinho. Digo outra vez porque acho que realmente é uma frase muito especial. Que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não torna o indivíduo melhor, mais bondoso e indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade. Lembrar-nos que estamos todos a caminho e tudo passa. Não é assim? A adversidade é exatamente a possibilidade de nós vermos aquilo que já conquistamos enquanto força, coragem e fé. E então, depois de termos trazido essa inspiração desse espírito em 2 formas, não é? Na forma de Chico Xavier, na forma de Kardec, foi ele que nos inspirou e foi ele que inspirou toda a cruzada, porque foi uma cruzada de luz e de bem, da doutora Marlene, que era de seu nome Marlene Rossi Severino, de solteira e Nobre, depois de casada, que nasceu em 18 de junho de 1937, como vamos ver, numa cidade pequenina do interior do estado de São Paulo, no Brasil, e que desencarnou no litoral, em Ilhabela, no dia 5 de janeiro de 2015. Foi uma passagem abrupta, não é assim? Ela tinha ido passar com a família a passagem do ano, o Réveillon, nesse local muito especial do Brasil, que é Ilhabela,
e iriam voltar na segunda-feira, que era o dia 5 de janeiro, e logo pela manhã ela não acordou já, não é assim? Então ela já tinha voltado para casa. Nós às vezes, e as passagens que se dão nesta época festiva, ficam às vezes marcadas no nosso coração como uma dor extra. Podemos sempre pensar de uma outra forma quando nós conhecemos essa dimensão espiritual da vida, que é um período do ano em que o mundo está mais suavizado, mais pacificado, porque isso é uma realidade, não é assim? E em que as passagens podem se dar de uma forma mais tranquila. E isso é muito importante nós nos lembrarmos, não é? Muitos de nós às vezes dizemos, o meu avô passou no dia do Natal, sabem? Ficamos com uma vinculação negativa, depois olhamos pelo outro lado. Foi um momento de especial amparo, porque isso existe, não é assim? O Natal, toda esta época do ano, é realmente especialmente amparada porque os nossos corações assim o dispõem, não é? Lembremos-nos sempre que a espiritualidade está sempre disponível. Nós é que somos um bocadinho mais difíceis. Como vos disse, foi uma passagem súbita, não se estava à espera, embora soubéssemos que estava a ser um esforço enorme, que ela estava a fazer a cada dia de prorrogar a sua encarnação, não é assim? Porque o seu corpo físico tinha muitas dificuldades e então ficámos todos abalados. Eu soube ainda no próprio dia 5 e fiquei tão comovida que alinhavei esta palestra, que aqui hoje trago-vos um bocadinho diferente, em 3 dias. Isto foi na segunda e na quinta-feira fiz aqui logo esta homenagem de gratidão. Para nos amparar, e espero que ao final, assim, nós fazemos estas palestras de homenagem e de testemunho de uma vida diferenciada como exemplo, mas também para nós termos a noção cada vez mais próxima da presença da espiritualidade na nossa vida, enquanto amparo e enquanto planeamento. Vocês vão ver ao longo de toda a existência da Doutora Marlene o quanto houve alguns movimentos que pareceriam que foi um azar, não era isso que se queria e era isso que era preciso. Então, isso é muito importante, nós temos noção sempre. Por exatamente esse cuidado que a espiritualidade tem com todos nós, no próprio dia, o Dr. Bezerra mandou uma mensagem para todos através da psicografia do Dr. Roberto Lúcio, que nós conhecemos também das jornadas e que sempre foi muito próximo da doutora Marlene, e então no próprio dia do desencarne o Dr. Bezerra achou importante trazer-nos esta mensagem que fica para todos, em todos os momentos de passagem. Lembremos-nos disto, não é assim? Aqui é só um exemplo daquilo que nós devemos ter como vetor, como a forma de pensarmos que é a presença da espiritualidade permanentemente. Filhos amados, o momento é de serenidade e oração. Cuidem para que os sentimentos que se fazem presentes não sejam móvel de perturbação à nossa querida filha e irmã no ideal. Não se pode esquecer de que o coração valoroso e digno é sempre aparado, seja qual for a situação ou o momento. A companheira vê-se agora amparada pelos que a antecederam na jornada ao plano espiritual. Toda a sua bagagem deve ser motivo para o acolhimento afetivo da parte de vocês. A fragilidade do aparelho físico já não comportava o vigor do seu espírito, jungido à matéria apenas pelas necessidades da tarefa. A vitalidade da sua alma persiste e é preciso que as vibrações emanadas só sejam motivo de amparo e conforto. Não se sintam órfãos. Acima de tudo, o movimento ideal abraçado por todos se irradia do coração do Mestre. Cuidem de viver e honrar toda a bagagem e herança que ela vos deixou. Prossigam na certeza de que no momento certo e oportuno ela retomará da charrua, fazendo-se farol a orientá-los para a continuidade. Elevemos ao Pai o nosso agradecimento por tudo o que ela realizou e suportou para que o ideal médico espírita se espalhasse pelo planeta. E que cada um devolva-lhe em carinho, serenidade e esforço, de modo que nada se perca daquilo que foi proposto. Tenho a certeza de que o amparo se fará sempre, não só por ela, mas por todos aqueles que assumirem a continuação do movimento. Recebam o abraço paternal do servidor humílimo Bezerra.
algumas coisas bastante importantes, a mensagem é belíssima e há bastantes coisas aqui importantes a frisar. Sempre a questão da serenidade na passagem, não é assim? As nossas vibrações chegam mais rapidamente àqueles com quem nós estamos vinculados emocionalmente. Então, que nós possamos sempre enviar amparo, enviar luz para aqueles que estão a fazer a passagem. É importante também lembrarmos que o corpo físico é perecível e realmente ele vai se desgastando, não é? Seja por uma doença, seja pelo tempo que já dura a encarnação, seja por um acidente, de alguma forma é. O espírito não é assim. E aqui está dito que o espírito continua mais vivo do que nunca, não é assim? Também lembrar-nos que qualquer tarefa que façamos na seara do Cristo, a tarefa é de Jesus, não é assim? Nós somos só uns instrumentos, que possamos ser bons instrumentos, que é importante. E sempre o nosso melhor sentimento é a gratidão. Envolver alguém com um sentimento sincero de gratidão é realmente uma vibração muito, muito especial. O que eu vou trazer aqui é a doutora Marlene a falar, porque é uma entrevista que ela deu em 2010 ao site Portal Espírita. E o nome da entrevista era Trabalhador Espírita. E então vamos conhecer um bocadinho desta trabalhadora espírita. Ela já tinha nascido num lar espírita, não é assim? Ela era a única menina e de 8 filhos deste casal, Pedro e Hilda, que os pais deles já eram espíritas também. Então, assim, já era em segunda geração de espíritas. Vejam. A mãe da doutora Marlene, Hilda Rossi Severino, era, aos 19 anos, já era presidente de um centro espírita. Vejam bem o compromisso que ela tinha já tão jovem. Ambos os pais tinham nascido em cidades diferentes do interior de São Paulo e ambos conheciam Queiroz Schutel, que foi amigo enquanto encarnado e depois foi um grande inspirador e sempre muito próximo da doutora Marlene. A chegada da doutora Marlene foi comunicada por uma comunicação, foi avisada por uma comunicação de Queiroz Schutel e ela nasce, como vos disse, numa pequena cidade do interior de São Paulo, que é Severínia. E aqui vamos ouvi-la então. Sim, sou espírita desde o berço. Os meus pais tiveram um lar muito harmonioso. Sobretudo, eles nos ensinaram o amor ao Mestre Jesus e a Kardec. Não tinham ambição material. Eles nos criaram dentro dos padrões de simplicidade e sempre diziam que o único tesouro que deixariam para os 8 filhos era o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, interpretado por Allan Kardec. Uma grande herança também que recebemos foi a de valorizar as amizades. Por décadas a fio, os meus pais foram fiéis aos amigos, ensinando-nos que o sentimento de amor deve superpujar quaisquer outros interesses. Certa vez, Chico disse-me que, se eu fracassasse, eu não teria perdão, porque tive pais espíritas maravilhosos. Cada vez mais dou razão ao Chico. Exatamente esta noção de que já tinha nascido num ambiente muito preparado para que ela viesse. Doutora Marlene foi médica ginecologista ao longo da vida no Serviço Nacional de Saúde do Brasil, não é? Ela sempre foi uma trabalhadora ao serviço da população mais carenciada, tanto na sua vida profissional quanto na sua vida na labuta espírita. O seu percurso de medicina é bem interessante. No Brasil existe uma prova, que é o vestibular, que dá acesso à faculdade. Em 1957, ela fez a prova para medicina na Universidade de São Paulo, que é uma das grandes universidades do Brasil, uma das maiores do mundo, e ela ficou como sedentária, não é assim? Ela ficou uns abaixo daqueles que foram os últimos a entrar. E então ela tenta a hipótese de uma segunda chamada em Ribeirão Preto, que é uma cidade também do interior de São Paulo. Como não consegue também entrar em Ribeirão Preto, ela pensa voltar para São Paulo, para a USP, e fazer Biologia.
Mas há sempre um anjo da guarda, muitas vezes encarnado. Desta vez foi esta amiga providencial, Maria Emília Barboni, de Ribeirão Preto, onde ela teria ido para exatamente essa possibilidade da segunda chamada, e que disse: não senhor, vais persistir e vais tentar o vestibular em Uberaba. E assim ela fez e passou para Uberaba. E então começa o curso em fevereiro, o ano letivo no Brasil é de fevereiro a dezembro, em fevereiro de 1957. E vocês vão ver que nada é por acaso. Conheci o Chico em outubro de 1958. Às vésperas da sua mudança para Uberaba. Vocês lembram-se que em janeiro de 59, Chico vai mudar de Pedro Leopoldo, a sua cidade natal, para Uberaba, muito por questões de saúde e também para poupar a sua família das dificuldades que eram inerentes a ser familiar de Chico Xavier, que era tão perseguido, não é assim? Ele pediu ao meu colega de faculdade, Valdo Vieira, então, quando ela, na Faculdade de Medicina, onde ela vai cursar, em Uberaba, ela é colega de Valdo Vieira, que era um grande amigo de Chico Xavier e também médium, que fez vários livros com Chico Xavier, em psicografia conjunta. Então Chico pediu ao Valdo que me levasse até ele, porque precisava conversar comigo. Vocês imaginem uma miudita que estava a começar a medicina, conhecia Chico Xavier através dos livros que ela psicografava e de repente recebe ela, nem ele estaria, porque ele vivia ainda em Pedro Leopoldo, vocês lembram-se, não é assim? Ele estava em Uberaba e manda-lhe um recado que precisava conversar com ela. Durante a entrevista, como não o conhecia, apenas havia lido as suas obras, fiquei muito admirada com o convite que me fez. O de trabalhar com ele nas sessões públicas da Comunhão Espírita Cristã, que era o centro que então o Chico frequentava, em Uberaba, e onde ficaria vinculado na sua mudança, a partir de janeiro, quando ele já estivesse instalado definitivamente em Uberaba. E foi o que aconteceu. Durante cerca de 4 anos, de janeiro de 1959 a dezembro de 1962, trabalhei com ele, dando a minha pequena parcela de contribuição na interpretação dos textos do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, obras que eram estudadas nos dias de sessão pública. Enquanto Chico psicografava, eram lidos textos tanto do Livro dos Espíritos quanto do Evangelho, e algumas pessoas eram convidadas para fazer alguma interpretação. Em 58, nesse encontro, ele me deu detalhes de um trabalho assistencial que ela já fazia em Uberaba, às quartas-feiras, nos arredores do bairro da Abadia, em Uberaba. Éramos um pequeno grupo, Lígia Alonso Andrade, o seu Lázaro, de saudosa memória, que segurava o lampião no ombro para nos iluminar, porque na parte do bairro que visitávamos não havia luz elétrica, e mais 1 ou 2 companheiros esporádicos. Então, Chico, que não a conhecia, contou-lhe um trabalho que ela estava a fazer, que não era exatamente alguma coisa que ela imaginasse. Como não conhecia bem de perto a mediunidade de Chico, fiquei espantada com os detalhes que ele me deu da nossa peregrinação das quartas-feiras. Eu só podia ter acompanhado em espírito para saber de tanta coisa. Mesmo tendo mudado para São Paulo em 1963, depois de concluir o curso em dezembro de 62, a nossa amizade permaneceu sempre a mesma até à sua desencarnação em 2002. Como somos imortais, com certeza perdurará por toda a eternidade. Guardo desse período da minha vida as mais gratas lembranças. Fui profundamente marcada pela sua bondade, pela sua humildade genuína. Por isso mesmo reconheço a enorme distância que nos separa do ponto de vista espiritual e a grande responsabilidade que assumi por ter trabalhado com ele e tomado conhecimento da sua obra. Agora nós temos umas poucas fotos que descrevem exatamente essa convivência. Aqui vocês veem a doutora Marlene, muito novinha ainda, a nossa estudante de medicina, e Chico está ali. Aqui um bocadinho já mais velha, a auxiliar Chico na psicografia. Aqui com o marido. E Chico. E o último encontro. Já Chico estava bem velhinho, não é assim?
Então, nós acompanhamos aqui nas fotografias essa amizade de tantos anos. E agora vamos saber um bocadinho do encontro com o seu marido. Encontrei Freitas Nobres em maio de 62, em Uberaba, nos trabalhos da Comunhão Espírita Cristã, quando ele realizou um grande sonho, conhecer Chico Xavier. Isso foi possível graças ao incentivo do nosso grande amigo Spartaco Ghilardi, do Grupo Espírita Batuíra de São Paulo, da nossa casa-mãe, que organizava caravanas periódicas para visitar Chico em Uberaba. Já tive a oportunidade de fazer uma palestra aqui, também de homenagem a Spartaco, que é um grande amigo desta casa, um grande médium, um homem que fez também toda a diferença na história do Grupo Espírita Batuíra, da Casa-Mãe, desta casa, ao qual também estendemos o nosso coração agradecido, e que fazia estas caravanas, nas quais também o Sr. Orlando e a Dona Aldina uma vez foram. Foi Spartaco que apresentou Chico Xavier também aos nossos dirigentes. Na sessão pública da qual tomaram parte, Emmanuel deu uma mensagem especial chamada Os Pacificadores. Ao final dos trabalhos, Chico nos disse que a mensagem era dirigida ao Freitas, que era a primeira vez que lá ia também, vocês lembram-se. Afirmando também que o Dr. Nobre, era assim que o Chico chamava a Freitas, desempenharia um papel muito importante na pacificação do nosso país. Acredito sinceramente que ele tenha contribuído para isso. Desde que conheceu Chico, toda a vida política do Freitas foi direcionada pelas cartas do Dr. Bezerra de Menezes, através do médium. E aqui temos um pequeno resumo, não é, da sua vida pública. Foi vice-prefeito de São Paulo em 1962, antes do golpe militar em março de 1964, quando o prefeito era Prestes Maia. Antes já tinha sido vereador da capital por várias legislaturas. Prefeito é o nosso presidente da Câmara, não é assim? Exilou-se em Paris de 66 a 67, durante a ditadura, e em 68 volta e, numa campanha de 40 dias, é eleito deputado federal, de que cumpriu 4 legislaturas. Os filhos. Casei-me com Freitas Nobres em maio de 64. Tivemos 2 filhos, Marcos e Marcelo. Marcos é professor de Filosofia e Ciência Política na Unicamp, e Marcelo, que é uma universidade em Campinas, também no interior de São Paulo, e Marcelo é advogado, fazendo parte, no momento, do Conselho Nacional de Justiça. Tenho uma filha pelo coração, Marília Oliveira Chaves, que está com 21 anos e cursa Direito. E o grande gosto que são os netos. Marcelo é casado com Mónica Altran Campos Machado, a minha norinha, como ela se refere sempre à sua nora, que é juíza federal. Tenho 2 netinhos, Ana Luísa e João Pedro, 2 estrelas a iluminar e a aquecer as nossas vidas. E como é que se consegue conciliar tantas atividades, quanto a da doutora Marlene tinha, quanto com a família? Tenho 2 filhos maravilhosos que respeitam o meu ideal de vida. E o mesmo posso dizer da minha norinha e dos meus netos. O nosso entendimento familiar permite-me, hoje, a ampla liberdade de agir. Aliás, sempre usufruí de liberdade, desde que o meu marido estava entre nós. Mas com a sua desencarnação, em 1990, e a emancipação dos meus filhos, é natural que eu tenha muito mais tempo hoje para dedicar-me ao que considero o meu ideal de vida. E então vamos conhecer um bocadinho como foi a sua trajetória no movimento espírita. Lembremos que ela já nasceu, não é, num lar espírita. O culto do Evangelho em nossa casa, lembramos-nos que é o Evangelho no lar, que indicamos que todos façamos, não é, assim, semanalmente. Se não se lembram como é a dinâmica, vão à nossa TV Batuíra, há lá palestras sobre o Evangelho no Lar, que é muito, muito importante. E pode ser para quem ainda não faz, pode ser um daqueles planos para 2019 que é muito importante de realizar. Muda a vida. E temos um livro que foi editado pela nossa casa,
já está na segunda edição. É o primeiro livro que foi editado pela nossa casa, inclusive ainda nos anos 90, e do milénio passado, que a gente pode dizer essas coisas, então dizíamos que é bem gorda assim. Nós estamos aqui, vivemos essa passagem de milénios, não é? E que é um livro bem pequenino, mas que tem uma compilação de textos que são muito inspiradores e importantes para subsídio, para o Evangelho do Lar também, que é bem baratucho, porque é exatamente de divulgação. Então, o culto do Evangelho em nossa casa, feito com tanta unção por meus pais, é uma referência inesquecível na minha vida. Uma vigorosa viga de sustentação da minha alma carente de espiritualidade. Vejam bem, viga de sustentação. Não estou a fazer propaganda de algo que não é realmente muito importante. Também foi um marco fundamental em minha trajetória de vida o Grupo Espírita Conceição Carolina, do qual participei na minha adolescência na casa do meu avô Aristodemo Rossi, à Rua Bela Sintra, 756, em São Paulo, dirigido por meu pai. Era na casa do avô materno, da doutora Marlene. O nome de Conceição e Carolina eram ambas as avós da doutora Marlene. E o pai, Pedro Severino Júnior, com a participação assídua do meu irmão, Paulo Rossi Severino, e de alguns conhecidos e parentes, e que depois se transformaria no Grupo Espírita Queirobar Schutel. Vale aqui também fazer uma menção ao irmão da doutora Marlene, que foi um grande companheiro dela ao longo de toda a vida nas atividades espíritas e que tem alguns livros bem interessantes, especialmente um que é uma grande investigação sobre a veracidade das cartas de Chico Xavier. Então, cartas psicografadas por Chico, ele fez uma grande investigação, um grande levantamento dos dados que estavam na carta em relação aos dados reais e é muito interessante. Eu não me lembro agora no nome, mas pelo autor pode-se chegar lá, Paulo Rossi Severino. Quando me formei em Medicina em Uberaba, logo após a minha formatura, no dia 14 de dezembro de 1962, Chico Xavier, com quem eu trabalhava desde 59, lembram-se no SEC, na Comunhão Espírita Cristã, ao despedir-se de mim, deu-me uma orientação muito segura. Disse-me para fundar o meu próprio grupo espírita, para tornar-me presidente e somente deixar o cargo com a desencarnação, pois a responsabilidade dos encargos era inteiramente minha perante o plano espiritual. Ela já tinha este compromisso junto ao plano espiritual e então Chico diz que esse era o movimento. O que ela vai fazer é exatamente transformar esse grupo espírita que havia na casa do seu avô, que decorria do Evangelho do Lar, que era feito já há décadas pela família, e ela vai transformá-lo no grupo espírita Queirobar Schutel. De 63 a 91, estive mais ligada às tarefas do grupo espírita Queirobar Schutel, tanto às doutrinárias quanto às assistenciais, participando principalmente, a partir de 1977, da creche lar do Alvorecer em Diadema. Diadema é uma cidade também satélite de São Paulo, faz parte da Grande São Paulo. Começámos com 30 crianças e hoje, em 2010, temos 230. Quase não fiz palestras nesse período, a não ser em nosso próprio grupo, em algumas casas espíritas dirigidas por amigos e conhecidos e em simpósios da AME de São Paulo. E então aqui temos algumas fotografias da creche Lar do Alvorecer, que era realmente uma obra assistencial que era muito cara ao coração da doutora Marlene, e temos aqui algumas fotografias do início, não é, da formação do espaço e das primeiras famílias que foram assistidas. Sobre a AME, a Associação Médico Espírita. Em 1968, 30 de março, tivemos um marco importante com a fundação da Associação Médico Espírita de São Paulo, da qual fui a primeira secretária, que foi a primeira de todas as associações médicas espíritas do Brasil. Muitos colegas uniram-se sob a inspiração de Batuíra e Bezerra de Menezes, e aqui vamos ter outra vez a importância de Spartaco, através do médium Spartaco Ghilardi, para lançar as bases do movimento médico espírita no Brasil. Em 1968 é fundada a primeira AME. Em fevereiro de 90,
assumi a presidência da Associação Médica Espírita de São Paulo, que atravessava naquele momento um período de muita turbulência espiritual. Chico Xavier veio em meu auxílio por ocasião de uma das minhas visitas a Uberaba, dizendo-me para eu ter paciência, que o Dr. Bezerra iria me ajudar, porque uma falange negativa havia se postado contra a AME, tentando impedi-la de realizar a importante tarefa que estava reservada dentro do movimento espírita. No começo de 1990, dos 9 elementos da diretoria, ficámos reduzidos a apenas 2. E a frequência não passava de meia dúzia de colegas. Se tanto, Chico foi nosso grande sustentáculo nessa fase difícil. No final de 1990, como já me referi, dia 19 de novembro, o meu marido partiu, aos 68 anos, vítima de câncer. No início de dezembro, o Dr. Bezerra de Menezes conclamou-me para a tarefa mais ampla a que Chico se referira e que só a partir de então tomei conhecimento, a de chamar os colegas para a fundação da Associação Brasileira, que aglutinaria todas as AMEs e que eu deveria me empenhar para a fundação das AMEs nos Estados, porque era chegada a hora. Já havia algumas associações médicas espíritas pelo Brasil, mas era necessário congregar todas numa associação nacional, a Associação Brasileira, e fundar mais AMEs pelos Estados do Brasil. Disse-me o nosso patrono, Dr. Bezerra, que a associação já estava formada no coração de Jesus e que nós precisávamos materializá-la na Terra. E assim foi feito. Então, desde 68, quando se forma a primeira AME em São Paulo, temos depois, em 91, o primeiro congresso da AME São Paulo no Anhembi, que é um grande centro de convenções em São Paulo. Em 95, temos o terceiro congresso, já tem 9 AMEs, e é fundada a AME Brasil. Em 99, já há representantes de países, além do Brasil, temos a Argentina, Brasil, Colômbia, Guatemala, Panamá e Portugal, e é formada a AME Internacional. E em 2001 começa a haver eventos em diversos países. Em 2010, a AME Brasil faz 15 anos, já há 40 AMEs no Brasil e no mundo. No exterior, realizar eventos e manter sites era a missão. No Brasil, eventos, cursos, seminários, livros, visando difundir o paradigma médico espírita. Em alguns estados, parcerias muito interessantes entre os centros espíritas e as AMEs, com vista às pesquisas da terapêutica complementar espírita, da qual o passe é uma parte importante, e também tarefas de auxílio aos irmãos carentes. Um objetivo grande que a doutora Marlene sempre teve foi o reconhecimento da comunidade científica do novo paradigma. Já avançamos muito, mas a mudança de paradigma se faz de maneira lenta, gradual. Ela é, no entanto, inevitável. A construção da espiritualidade na medicina veio para ficar. Aos poucos os preconceitos vão sendo vencidos e os novos conceitos passam a ser incorporados pela maioria das instituições de saúde, beneficiando em muito a vida no planeta. Mas é preciso paciência e, sobretudo, tolerância e compreensão. Porque, como dizia Einstein, é mais fácil quebrar um átomo do que um preconceito. E nós temos, exatamente, como esse movimento de internacionalização da divulgação do paradigma médico-espírita, as jornadas de medicina e espiritualidade. As quartas, temos aqui a fotografia dos participantes e da doutora Marlene nessa atividade do final das jornadas, que é a distribuição das rosas vermelhas em nome de Chico Xavier e da Rainha Santa. Em 2009 temos as 8ª jornadas, e aqui está ela e os participantes dessa. E em 2013, em 2014, temos as 9ª jornadas, que são as últimas em que a doutora Marlene está connosco. Vejam bem, são as 9ª, não é assim? O primeiro ciclo estava completo. Não é? A partir daí iríamos às 10ª, que é voltar ao 1 outra vez, não é assim? É muito emocionante ver o esforço que foi feito pela doutora Marlene por estar
connosco nessa primeira volta, digamos. Como é que ela conseguia dar conta de tantas atividades? Ela congregava a presidência da AM Brasil e da AM Internacional, a presidência do Grupo Espírita Querbach Schusdel, a presidência do Lar do Alvorecer, era responsável pela Folha Espírita, uma editora importante, não é assim, de divulgação da doutrina, os programas de rádio da Rádio Boa Nova, Diálogos de Médicos e da TV Portal de Luz. Como é que ela conseguia? Como é natural, só posso dirigir essas instituições com a contribuição da comunicação cibernética. Tenho de dar conta de dezenas de e-mails por dia, entrevistas, gravações semanais e tudo isso costurado com as minhas frequentes viagens de divulgação do ideal médico espírita. Para isso, não tiro férias, trabalho muito nos feriados e raramente tenho outra atividade que não seja a doutrinária. Não creio, no entanto, que esteja fazendo algo mais, algo que me distinga dos demais companheiros de ideal espírita. Sinceramente, acho que faço pouco, deveria me empenhar mais. Sempre gostei de trabalhar e agora me sinto muito feliz porque estou ligada ao que realmente gosto de fazer. Além de tudo isso, a doutora Marlene também fez alguns livros preciosos, que aqui trago-vos: Alma da Matéria, A Vida contra o Aborto, Nossa Vida no Além. Este livro, que é uma compilação de entrevistas do Chico à Folha Espírita, Lições de Sabedoria, À Luz do Eterno Recomeço, que é uma reflexão sobre o nosso lar, A Obsessão e Suas Máscaras, O Passe como Cura Magnética, O Clamor da Vida, sobre também o aborto intencional, assim como A Vida contra o Aborto, que já tínhamos visto. Não será em 2012, que é esta divulgação conjunta que a doutora Marlene e Geraldinho fizeram de tudo aquilo que Chico tinha contado a Geraldo Lemos Neto sobre a passagem do nosso orbe do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, que com a graça de Deus já estamos em 2019. Vejam, estamos a pouco mais de 6 meses dessa data muito importante, que é 20 de julho de 2019. Vibremos a cada dia por paz no mundo, por mais precária que seja. Sabemos a quantidade de conflitos e de dificuldades que há no mundo ainda, mas precisamos realmente ultrapassar estes últimos 6 meses em paz relativa que seja, mas que o mundo não entre num conflito global, não é assim? Esse acho que é um ponto importantíssimo que a doutora Marlene fez questão de dar o peito, dar a sua voz, a sua força para a divulgação. E o seu último livro, que são Os Meus Pedaços de Espai, que são as suas memórias pessoais do convívio com Chico ao longo de todos os anos, desde 58 até ao desencarne de Chico em 2002. E aqui vamos encerrar a sua participação na nossa palestra com o seu testemunho final na própria entrevista. Gostaria de dizer que relutei muito em abrir o coração e a responder tantas perguntas sobre mim mesma, porque estou muito longe de merecer o carinho e a confiança dos amigos da Seara Espírita. Somente me decidi quando me fixei no título da entrevista: Trabalhador Espírita. Sim, isso eu quero ser. Não vejo em mim nenhum mérito, mas há algo que eu luto por alcançar: ser servidora do Mestre Jesus e de Kardec, dentro do pouco que posso oferecer. Agradeço a paciência dos que leram os meus singelos arrazoados até aqui. Que Jesus, nosso Mestre de amor e bondade, a todos nos ilumine e abençoe. Então aqui nós encerramos a parte em que demos voz à doutora Marlene nesta entrevista. Porque nós não estamos sozinhos, não é? Eu estava, como vos disse, a recompilar esta palestra que eu tinha feito em janeiro de 2015 e gritavam no meu ouvido: vai buscar este livro, vai buscar este livro, vai buscar este livro, que é O Cérebro Triuno. E
foi a Rosarinho que assegurou que eu tivesse uma cópia do livro, que não vieram muitos, e que é um livro bem importante, e vocês já vão entender porquê. E fiquei profundamente comovida quando vi o início do livro. Vocês vejam que nada é por acaso mesmo. E a nossa palestra, que se chamava Trabalhador Espírita, passou a chamar-se Trabalhadora do Cristo. Quem é um missionário? Alguém iluminado? Alguém portador de uma inteligência acima da média? Alguém enviado dos céus para nos salvar? Não. Missionários são aqueles que têm uma missão, uma tarefa a cumprir, portanto somos todos missionários, visto que não estamos aqui a passeio para admirar a passagem ou para criticá-la. Lembrarmos sempre, nenhum de nós está a passeio. Todos temos a nossa própria missão. Entretanto, existem pessoas que se destacam, porque assumem a sua responsabilidade sobre a tarefa, porque se debruçam sobre ela e passam as suas vidas trabalhando incessantemente para cumpri-la, o que pode ou não acontecer. Porém, esses que são abnegados e se devotam à tarefa, seja ela qual for, merecem toda a nossa admiração, porque não são muitos. Devotamento e abnegação são duas palavras que definem muito bem aquela que admitia apenas o título de Trabalhadora do Cristo. Doutora Marlene Rossi Severino Nobre, a nossa eterna presidente da AM Brasil e AM Internacional. Sem ela, essas duas instituições não estariam implantadas no orbe terrestre. E nós não estaríamos aqui apresentando este livro, que já havia sido encomendado por ela antes do seu desencarne e que pretende dar mais um passo na direção do desenvolvimento científico sob o paradigma médico-espírita. Vocês lembram-se que exatamente o reconhecimento do paradigma médico-espírito pela comunidade científica era um grande objetivo da doutora Marlene. Doutora Marlene foi uma figura de grande importância para nós, que hoje nos apresentamos como autores deste livro. E os autores do livro são o Dr. Décio, a doutora Irvénia e o Dr. Sérgio, não é assim? Todos três já estiveram connosco em palestras nas jornadas. Pois foi ela quem nos abriu as portas para o trabalho e nos mostrou com clareza não somente as nossas missões, mas também generosamente como realizá-las. O seu exemplo, que ainda nos guia e guiará, e os seus preciosos esclarecimentos, sempre oportunos, foram preciosos para que nós pudéssemos compreender a oportunidade que nos era dada por Dr. Bezerra de Menezes, mas que nos era apresentada por ela. Oxalá este trabalho, que ora lhe ofertamos, produzido com todo o nosso interesse e desejo de contribuir, esteja à altura deste espírito ao qual devemos a nossa gratidão, a trabalhadora do Cristo. Muito linda, não é assim? Realmente é muito emocionante o depoimento deles, mas também que me tenha sido gritado no ouvido, vá lá, menina, porque está uma coisa importante. E gratidão é algo que deve preencher no nosso coração sempre. Cada dia é uma bênção, por mais dificuldades que nós tenhamos. E termino com uma passagem de um dos livros de psicografia de Chico Xavier, Nos Domínios da Mediunidade, um dos livros da compilação de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. No último capítulo, últimas páginas, há uma belíssima prece que Aulus faz. Aulus é o mentor deste livro, não é? Em cada um dos livros, André Luiz tem alguém que o vai ajudar a compreender, a estudar, a trabalhar, e Aulus é muito, muito especial. Entre todos os especiais. E então, esta é uma parte da prece que Aulus faz e com a qual eu encerro a palestra. Senhor Jesus, faz-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar-te, os discípulos fiéis, com o respeito e o carinho que devemos. Então, que estas palavras de Aulus calem no nosso coração. Eu queria ter tido, mas não tive, então vamos voltar até lá, que era, ao final, ter a imagem da doutora Marlene naquela foto que é nas nossas jornadas e em que ela está
tão feliz, tão contente, que fiquemos com esta imagem e com a gratidão imensa por tudo o que fez e agradecendo que persevere ela a acreditar em nós enquanto instrumentos, e já estamos um bocadinho mais à frente, nós já alguns anos se passaram e continuamos, e este ano a mais cá estaremos para mais umas jornadas de divulgação do novo paradigma que lhe era tão caro e que é tão importante que nós compreendamos de outra maneira esta relação entre a matéria, o espírito, a tal do novo paradigma médico-espírita. Obrigada a todos e mais uma vez um bom ano. Queridos companheiros, falar da doutora Marlene é uma figura muito cara a todos nós, a mim e a minha esposa em particular, que no início da época de 70, quando morámos em São Paulo, tivemos a felicidade de a conhecer e conviver com ela, principalmente dentro do âmbito da casa e das tarefas de Chico Xavier. Viemos depois reencontrá-la aqui em 98, no congresso, no segundo Congresso Espírita Mundial, que foi feito na FIL. Esta casa já existia, conversámos sobre um trabalho que ela estava sendo convidada. E daí, nesse reencontro, a nossa amizade continuou, às vezes que eu ia a São Paulo, e combinou-se então dela iniciar aqui as jornadas, nome que o Dr. Bezerra deu, as jornadas espirituais, e que seria uma porta para a Europa, através de Portugal. E que nada melhor que a Casa de Batuíra se responsabilizasse e desse início a essa tarefa. É bom lembrar que Dr. Bezerra e Batuíra foram contemporâneos, um no Rio de Janeiro e Batuíra em São Paulo. E daí trouxe para nós e para o movimento espírita e para Portugal, através das jornadas que acredito que uma grande parte de vocês já assistiram, ela trouxe uma nova dimensão e divulgação na doutrina. E nós, desta casa, no início com muita dificuldade, e sempre não é nada fácil, temos mantido essas jornadas, iremos manter em junho deste ano as jornadas que habitualmente fazemos. Deve-se muito a ela, pelo seu desenvolvimento, pela sua capacidade e tudo o que ela fez no movimento espírita e que precisava de ser feito aqui em Portugal. Trazer junto dos médicos, embora que são muito difíceis de aderirem, mas tem-se feito um trabalho de grande valia aqui em Portugal, através da nossa casa. A ela a nossa lembrança, a nossa homenagem, a nossa gratidão, porque muito aprendemos com ela. Ela se diz muito amiga desta casa, quando ela se comunica conosco, e diz que continua a ser uma trabalhadora da seara do Cristo. É o que nós tínhamos para dizer nesta tarde, a nossa simples e humilde homenagem a essa trabalhadora, que vai ficar na história, digamos assim, pelo trabalho que ela desenvolveu.